E se eu lhe dissesse que a sua presença aqui não é uma coincidência? Que existe uma força invisível que o tem guiado até este momento há muito mais tempo do que você imagina? Você acha que foi curiosidade? Que foi apenas um algoritmo, um acaso, uma distração momentânea? Mas a verdade que você sempre sentiu, mesmo sem saber como explicá-la, é que não existem coincidências. Nunca existirão. Você não encontrou esta mensagem. Ela encontrou você. Porque algumas coisas na vida não são coincidências. São um chamado. E quando ele ressoa, torna-se impossível ignorá-lo. Você conhece aquela sensação estranha, como se algo maior estivesse acontecendo nos bastidores da sua rotina. Um desconforto silencioso, quando tudo parece muito comum, vazio, desconectado, sem sentido. Talvez você nunca tenha falado sobre isso. Tentou abafar, distrair-se. Mas é inútil. Uma vez que essa percepção desperta, ela nunca mais volta a dormir. Você a sente, mesmo que não consiga explicá-la. Mesmo que o mundo inteiro tente te convencer de que é apenas uma impressão, cansaço, ansiedade, um truque da sua mente inquieta. Mas e se não for assim? E se esse desconforto for, na verdade, um chamado? E se tudo o que te disseram sobre a estrutura da realidade estiver incompleto ou simplesmente for mentira? E se existirem leis mais sutis, antigas e poderosas que governam tudo? Desde o movimento dos planetas até os encontros aparentemente mais insignificantes do seu dia a dia. Helena Blavatsky, uma das mentes mais enigmáticas da história espiritual da humanidade, disse: "Nada na natureza acontece por acaso." E você sabe disso. Sempre soube. Mesmo quando não conseguia expressar em palavras. Mesmo quando era apenas uma vaga intuição, uma leve suspeita. Algo dentro de você sempre soube. A realidade não é exatamente como te ensinaram. Você já reparou como, em certos momentos, a vida parece estar te encarando? Não como algo externo, mas como se respondesse diretamente ao que você sente, pensa, à sua vibração. Como se fosse um espelho, um eco consciente, uma consciência pulsante disfarçada de coincidência. Lembra-se de momentos de déjà vu? Pensamentos sobre alguém que lhe escreveu de repente, uma resposta que surge repentinamente em um livro aberto, uma música, uma conversa à qual você não estava prestando atenção? É coincidência. Você realmente acredita que é apenas sorte? Blavatsky chamou esses sinais de manifestações de uma matriz oculta, leis invisíveis que governam o universo. Leis que a maioria das pessoas não percebe porque está ocupada demais tentando sobreviver em uma realidade que não compreende, portanto, acredita ser imutável. Mas e se eu lhe dissesse que tudo isso é uma ilusão? Que o mundo em que você vive não é o mundo real, mas uma projeção, uma simulação criada pelo que você carrega dentro de si. Porque é exatamente isso. E sua própria vida tem lhe dado pistas constantemente. Pense nisso. Porque os mesmos padrões se repetem. Porque você atrai situações, problemas e desentendimentos semelhantes. Porque, não importa quantas vezes você mude de emprego, cidade ou relacionamento, certos estados interiores o seguem como uma sombra. Você acha que é azar, karma ou uma maldição? Não. Essa é a natureza do espelho. Porque a realidade, como Blavatsky demonstrou incansavelmente, não responde aos seus desejos. Ela responde às suas vibrações, a quem você é, à medida que sua energia é silenciosamente transmitida para a matriz da existência. E aqui emerge uma verdade desagradável, mas libertadora. O mundo não o trata de acordo com seus sonhos, méritos ou esforços. O mundo o trata de acordo com sua pureza. E a maior armadilha da humanidade é acreditar ser vítima do mundo externo, quando na verdade está experimentando um reflexo exato do seu próprio campo vibracional. Mas se isso é verdade, surge uma questão que não pode mais ser ignorada. Quem, em última análise, controla sua vida? E se o mundo externo não determina seu destino, então o que ou quem está moldando sua realidade a cada segundo? Você talvez nunca tenha percebido, mas desde nascimento foi condicionado a olhar para fora, a acreditar que as respostas residiam em autoridades externas, regras e dogmas. E, ao fazer isso, você se desconectou da única fonte que nunca mente, sua própria consciência superior. E sabe o que é mais assustador? Essa desconexão foi tão sutil, tão bem planejada, que você nem percebeu. Porque o sistema em que você nasceu não quer que você saiba disso. Ele precisa que você continue acreditando que a vida é aleatória, caótica, injusta e incontrolável. Enquanto você acreditar nisso, permanecerá previsível e manipulável. Permanecerá prisioneiro de um jogo que não entende e do qual nem sequer sabe que está jogando.
Blavatsky chamou esse jogo de Maya. Uma ilusão cósmica. Uma ilusão tão bem estruturada, tão eficaz, que a maioria das almas pode passar uma existência inteira sem sequer perceber que está sonhando. E você, ainda está dormindo. Ou esse desconforto é um despertar. E se esse despertar não for reservado apenas para os escolhidos? E se for uma chamada que toca a cada segundo? Mas ouvir somente aqueles que têm a coragem de silenciar o ruído do mundo e escutar a própria alma podem vivenciá-lo. Porque eis uma verdade que ninguém lhe contou, mas que sua intuição sempre soube. O universo não se comunica com palavras. Ele se comunica por meio de vibrações, símbolos, sensações, ecos sutis que só podem ser detectados quando a mente se aquieta e a consciência começa a escutar. Você já percebeu como tudo flui com facilidade quando você está em paz? Como as pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem, as respostas chegam até você. E vice-versa. Quando você está com medo, necessitado ou ansioso, tudo parece se fechar, parar. Será coincidência? Ou será um reflexo da sua própria pureza, devolvendo exatamente o que você irradia? Blavatsky disse que a realidade não é um lugar, mas um processo vibracional. Não uma estrutura sólida, mas um fluxo constante de energia que molda, um campo vivo que reage a cada segundo ao que você pensa, sente e acredita. E se isso for verdade, e é, então cada segundo da sua vida é um ato de criação. A única questão é, você está criando conscientemente ou não? Quantas vezes você acordou sem perceber que seu primeiro pensamento do dia já havia programado toda a sua realidade? Quantas vezes você permitiu que o medo guiasse suas decisões, a incerteza ditasse seu caminho, um roteiro antigo, que você nem escreveu, ditasse seu futuro? Se tudo isso for verdade, surge uma pergunta que nenhuma alma desperta pode ignorar. O que, em última análise, é real? O que você vê? O que lhe ensinaram? Ou o que você sente quando silencia e percebe que existe algo maior, mais profundo, esperando para ser lembrado? E se tudo que você busca fora de si, amor, segurança, liberdade, abundância, não for encontrado lá, mas exatamente no ponto em que sua consciência toca o tecido da existência? E se o mundo como você o conhece não for algo em que você vive, mas algo que você transmite, projeta e gera a cada segundo, de dentro para fora? E se, neste exato momento, enquanto você ouve isso, esse campo invisível já estiver reagindo às suas percepções em constante mudança? Porque a verdade é que sempre foi assim. A única questão é quantas vezes você percebeu, quantas vezes ignorou. Talvez até hoje você tenha pensado que era uma coincidência. Mas agora algo dentro de você já sabe que não é. Isso nunca aconteceu. E talvez você sinta isso no seu corpo. Um tremor, uma pressão no peito, um leve alargamento no centro da testa. Porque sua consciência já está começando a se lembrar do que sua mente nunca conseguiu explicar. E aqui, diante desse espelho invisível, surge a pergunta mais importante que você pode se fazer. Se tudo isso é verdade, então quem você realmente é? Porque se a realidade é um espelho da consciência, então a resposta a essa pergunta muda mais do que apenas a percepção. Muda absolutamente tudo. Agora me diga, você ainda acredita que isso é uma coincidência? Que esta mensagem o encontrou hoje? E talvez você esteja começando a entender que isso é apenas o começo. Se você realmente começou a ouvir seus sentimentos, entenderá. Há algo desconfortavelmente verdadeiro na ideia de que a realidade não é um lugar onde você vive, mas uma projeção exata do que você carrega dentro de si. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a entender que nem tudo em sua vida é exatamente como você foi levado a acreditar. Mas essa constatação, embora aparentemente libertadora, também é chocante. Porque quando você percebe que é o arquiteto da sua realidade, não há mais para onde fugir. Nenhuma desculpa, distração ou culpado externo pode mais sustentar o peso da ilusão. E é aí que muitas pessoas começam a entrar em pânico, porque de repente percebem: se a vida reflete algo que dói, limita ou sufoca, não é coincidência. Este é o trabalho de uma reflexão interna que sempre esteve presente nos bastidores, dia após dia moldando o que parecia vir de fora. Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem em um ciclo interminável de escassez, conflito e perda, enquanto outras, sem nenhum esforço extra, parecem flutuar com facilidade, encontrando a coisa certa na hora certa? Não é sorte nem privilégio do destino. Sempre foi e continua sendo uma questão de pureza. E não se trata de pensamento positivo ou otimismo vazio. É algo mais profundo. O universo não responde a palavras. Ele reage ao que você realmente sente quando ninguém está olhando. Aquele eco silencioso que vibra dentro de você, quer você perceba ou não.
Imagine uma mulher que sempre sonhou com um relacionamento saudável. Ela lê livros, faz terapia, assiste a vídeos, repete mantras, dizendo a si mesma que é merecedora de amor. Mas, por algum motivo, ela só atrai relacionamentos que trazem dor e traição. Ela pergunta: por quê? Porque, mesmo quando faço tudo certo, o universo prova o contrário. Mas ela não percebe. Embora sua mente anseie por amor, seu campo energético vibra com alienação e rejeição. Ela está acionando um programa inconsciente, talvez herdado da infância, onde aprendeu que o amor sempre vem acompanhado de dor. E enquanto esse programa continuar a vibrar silenciosamente ao fundo do seu campo energético, não importa quantas afirmações ela recite, o universo não lê a sua voz, mas um código. E o código não é o que você diz, mas quem você é. Isso acontece em todas as esferas. Pense em uma pessoa que, não importa o quanto se esforce, não consegue alcançar o sucesso. As oportunidades não surgem, o dinheiro escapa. Ela culpa a economia, o governo, os outros. Mas, no fundo do seu campo energético, vibra um programa de escassez. Talvez ela tenha aprendido que dinheiro é sujo, que é preciso sofrer para ganhá-lo, ou simplesmente nunca se considerou merecedora de uma vida de abundância. E enquanto esse código estiver ativo, a realidade não tem escolha. Ela precisa refletir, porque esse é o contrato oculto entre a consciência e o campo energético. É exatamente sobre isso que Blavatsky tentava alertar. A ilusão não está no mundo, mas no que você acredita sobre ele. A realidade, ela dizia, não é uma coisa, mas um processo vibracional, uma projeção em tempo real do que sua consciência emite, combinada com os ecos invisíveis de suas memórias, emoções, pensamentos mais profundos e antigas dores. E aqui, uma pergunta incômoda surge. Quanto da sua vida hoje não é uma escolha consciente, mas sim uma repetição automática de um roteiro invisível do qual você nem sequer tinha consciência? Pense em como, quando criança, você foi ensinado a se desconectar de si mesmo. Ensinaram-lhe que a vida estava lá fora, que as respostas estavam nos outros, que você precisava se encaixar, agradar, submeter-se, merecer amor e o direito de existir. E, ao fazer isso, você se distanciou inconscientemente da sua essência, da sua vibração original. E quanto mais você se distanciava, mais o mundo começava a refletir versões distorcidas de si mesmo, até que você passou a acreditar que dor, medo, escassez e solidão eram a realidade. E o espelho endureceu. Mas eis o que não lhe disseram: o espelho não é fixo. Nunca foi. É fluido, vivo. Pode ser moldado. Você pode reescrever o código a qualquer momento, desfazer o programa, limpar o campo. Mas fingir não vai resolver isso. Não vai acontecer se você tentar parecer bem quando, por dentro, está vibrando na frequência errada. O oposto. A transformação acontece quando você tem a coragem de olhar para dentro, confrontar seus fantasmas, questionar seus pensamentos, rastrear suas emoções até a raiz. E a partir desse estado, escolher a vibração de algo diferente. E talvez agora você esteja se perguntando: como posso mudar isso? Como posso quebrar um padrão que nem sabia que tinha? Eis uma revelação que pode desarmá-lo. Você não muda a realidade tentando mudá-la. Você a muda mudando o observador. Porque a realidade não existe separadamente. Ela existe na interseção da sua consciência e do seu campo energético. Você não vive no mundo. Você vive dentro dos limites da sua própria percepção do mundo. E, portanto, o único lugar onde a mudança é possível é dentro de você. Blavatsky ensinou que o primeiro passo para qualquer pessoa é reconhecer a ilusão. Porque você não pode mudar aquilo que ainda considera real. Enquanto você pensar que o problema está nos outros, no azar, no karma, você estará cego, preso em um teatro de sombras. Mas quando você perceber que tudo é uma projeção, um reflexo do seu campo energético interior, algo mágico acontece. O jogo se inverte. O poder retorna a você. E nesse momento, você deixa de ser vítima da vida e se torna seu autor. É claro que esse processo não é agradável. Ele exige destruir versões antigas de si mesmo, renunciar à identidade de sofredor, ao lutador, o invisível, o não amado, aquele que carece. É doloroso porque, embora esse sofrimento seja uma prisão, tornou-se um lar. E deixar o lar exige coragem, presença e maturidade espiritual. Mas eis a verdade que Blavatsky deixou como legado. A dor é meramente um portal. O sofrimento é uma senha vibracional que requer transmutação. Nada acontece na vida que possa destruí-lo. A vida devolve apenas o que você precisa ver para se lembrar de quem você é.
E quando você entende isso, até os piores momentos fazem sentido. A traição não é um fracasso, mas um espelho que mostra onde você ainda está se traindo. A perda não é uma punição, mas uma lição sobre como você está construindo sobre uma base que não lhe serve mais. O vazio não é uma ausência, mas um espaço, um portal. E talvez agora você esteja começando a entender. Tudo o que parecia um obstáculo era, na verdade, uma bússola. Tudo o que parecia uma barreira era um sinal. E, na verdade, a vida nunca o puniu. Ela simplesmente o refletiu com brutal precisão e profunda justiça. E chegamos agora ao ponto de virada. Porque se tudo isso é um reflexo, então, no momento em que você altera o campo, o mundo não tem escolha. Ele também precisa mudar. Essa é a lei. A Matrix não faz perguntas. Ela responde, sempre, sem exceção, sem pausa, sem erro. Imagine como seria sua vida se, em vez de esperar que o mundo provasse seu valor, você começasse a irradiar esse valor. Se, em vez de tentar ser escolhido, você começasse a se escolher todos os dias, com cada decisão, cada pensamento, cada momento de silêncio. Se, em vez de esperar por sinais, você se tornasse esse sinal, esse código, esse portal? E se eu lhe dissesse que isso não é uma teoria, não é uma filosofia, mas sim algo preciso e verificável? E quanto à mecânica espiritual? É exatamente isso que Blavatsky ensinou. A realidade é um campo vibracional que responde inequivocamente ao estado do observador. E quando você aprende a limpar seu campo, alinhar suas vibrações e escolher conscientemente seus estados internos, todo o universo começará a se reorganizar ao seu redor. Não por mágica, não por acaso, mas por lei. E talvez agora você esteja começando a entender. O que você pensava ser o mundo nunca foi. Sempre foi você. Refletido. Manifestado. E se isso for verdade, então a questão não é mais se a realidade pode mudar. A questão é se você pode. E talvez essa seja exatamente a pergunta que a vida estava esperando que você fizesse o tempo todo. Porque é aqui que tudo começa a mudar. E se eu lhe dissesse que por trás de cada segundo da sua vida, uma tecnologia espiritual está silenciosamente em ação? Que tudo o que você percebe como matéria, circunstâncias, pessoas, encontros, é meramente uma superfície, uma interface, uma projeção de algo infinitamente mais complexo e misterioso. Que seu campo de consciência é literalmente um software, transmitindo cada detalhe da sua realidade neste exato momento. Você já se perguntou por que a vida segue padrões claros, mesmo quando parece caótica? Porque os ciclos persistem. Porque os mesmos tipos de pessoas aparecem repetidamente. É como se você estivesse preso em um roteiro invisível. Coincidência? Ou existe uma arquitetura oculta, uma matriz inteligente, respondendo a códigos que se encontram em um nível mais profundo do que o que os olhos veem? Jacobo Greenberg, um dos cientistas mais enigmáticos do século passado, explorou essa fronteira onde a ciência encontra o misticismo. Suas conclusões: o mundo em que você vive não é objetivo, não é sólido, não é fixo. É uma construção dinâmica criada pela interação da sua consciência com um campo infinito de possibilidades, que Greenberg chamou de matriz geradora de forma. E se isso for verdade, e é, então nada em sua vida é externo a você. Tudo é uma resposta. Tudo é um reflexo. Tudo é informação condensada, formada de acordo com os padrões vibracionais que você, consciente ou inconscientemente, transmite constantemente. Mas o que é essa matriz? E por que não se fala sobre isso? Você quer saber? Imagine o universo não como um espaço repleto de coisas, mas como um oceano invisível, um campo quântico infinito onde tudo já existe em potencial, aguardando ativação pela consciência do observador. Sua mente, seus pensamentos, suas emoções e seus estados vibracionais são como antenas, selecionando desse oceano qual realidade se condensará no plano físico. Isso não é uma metáfora. É exatamente assim que a realidade funciona. Cada crença que você possui é um filtro. Cada emoção persistente é uma lente. Cada pensamento repetitivo é um comando para o campo, que imediatamente começa a reorganizar átomos, eventos e circunstâncias, formando uma linha do tempo que corresponde ao que você irradia. Mas pare. Respire fundo. Olhe ao redor. Quantas coisas em sua vida hoje são projeções inconscientes de seus próprios medos, dores não curadas e crenças limitantes das quais você não tem consciência? Você reconhece isso? Ou ainda acredita que é azar, coincidência ou destino? Blavatsky disse: o universo é mente. A matéria é espírito condensado. A realidade visível é apenas uma casca, um efeito secundário de processos invisíveis nas dimensões da consciência.
E Greenberg provou isso na linguagem da ciência. E se isso for verdade, surge uma questão que não pode mais ser ignorada. Quem está, em última análise, projetando sua vida neste exato momento? Sua consciência superior? Ou seus traumas, dores, programas herdados, medos silenciosos agindo como vírus em seu sistema? Imagine uma criança crescendo ouvindo que o mundo é perigoso, que dinheiro é difícil de conseguir, que o amor é raro, que a felicidade é um luxo. Inconscientemente, ela instala esses códigos em seu campo energético. E vive sua vida inteira exatamente assim. E o mais assustador é, aos olhos dela, o mundo realmente é assim, porque o campo energético não julga. Não questiona se é verdade ou não. Simplesmente reflete. Você já se perguntou quantos desses códigos estão silenciosamente ativos dentro de você, mesmo que você nunca os tenha escolhido conscientemente? E se cada crise, cada fracasso, cada dor que parece surgir do nada não for azar, nem punição, mas um colapso vibracional do seu próprio campo energético, tentando lhe mostrar o que você vem negando há tanto tempo? Lembre-se dos momentos em que a vida chegou a um beco sem saída, quando tudo deu errado. Perdas, doenças, términos de relacionamento, portas se fechando. Você acha que isso é azar? Ou será que é a Matrix gritando? Olhe para dentro. Quebre o padrão. Mude o código. O campo energético não tolera mais a discrepância entre quem você realmente é e quem você finge ser. E talvez agora você esteja começando a entender: todo sofrimento é, em essência, um código vibracional que precisa ser atualizado. O sistema está tentando se reorganizar porque o universo não pune, ele corrige. Ele não julga, ele reflete. Mas eis o que é ainda mais perturbador. Se isso for verdade, então tudo na sua vida funciona perfeitamente. Até mesmo sua dor, seu vazio, sua carência. Tudo isso é simplesmente informação, correspondente ao código que você mantém. Você entende o que isso significa? O problema nunca esteve no mundo, mas nos outros pontos no sistema. Sempre foi um espelho. Sempre foi um campo. Agora você pode estar se perguntando: se é tão simples, por que ninguém percebe? Porque não te ensinam. A resposta é dura. O sistema não quer que você saiba. Porque um ser que entende isso se torna incontrolável, livre. E não há nada mais perigoso para um sistema baseado em dependência externa do que uma pessoa que sabe que tudo está dentro de si. Você se dá conta do poder que sempre teve, o poder sobre o qual nunca lhe falaram? Pense em quantas vezes te fizeram acreditar que você é imperfeito, que precisa melhorar, fazer mais, se tornar mais, ter mais, provar mais. Quantas vezes te fizeram acreditar que você é pequeno, frágil, incapaz? E agora você está começando a entender o porquê. Enquanto você acreditar nisso, você se torna a antena perfeita para criar uma realidade onde isso é verdade. Veja bem, esta não é apenas uma questão de crescimento pessoal. É uma questão espiritual, existencial. Porque quando você entende como a Matrix funciona, percebe que viver desconectado de si mesmo, vibrando em medo, carência e sofrimento, não é apenas desconfortável. É uma violação direta das leis cósmicas que governam sua existência. E nesse momento, você começa a entender: tudo aquilo em que você foi forçado a acreditar nunca foi realidade. Sempre foi programação. E agora, diante desse espelho invisível, a questão não é mais se você pode mudar sua vida. A questão é: você está realmente pronto para abandonar sua antiga identidade? Porque, quer você goste ou não, a Matrix reage. Ela sempre reagiu e reagirá até o seu último suspiro. A única variável nesse jogo é você. Mas se isso é verdade, surge uma questão ainda mais profunda. Se o mundo não é sólido, se é apenas vibração, o que é, em última análise, real? O que existe além das projeções que sua mente cria ao interagir com esse campo invisível? Blavatsky deu a resposta há mais de um século. A única coisa real é a consciência. Todo o resto é uma sombra, um reflexo, um holograma. E se isso for verdade, então tudo que você sempre buscou fora de si, amor, segurança, pertencimento, liberdade, nunca esteve lá. Sempre esteve lá, onde você não foi ensinado a procurar, dentro de si. E talvez agora você esteja começando a entender por que este vídeo, esta mensagem, esta lembrança te encontrou hoje. Porque mesmo que sua mente ainda tente racionalizar, sua alma já sabe, já reconheceu, já se lembrou. E aqui, diante dessa revelação, surge a pergunta final. Se você realmente é a fonte radiante da sua realidade, então quem você escolhe ser de agora em diante? Se tudo o que você ouviu parece desconfortavelmente real, prepare-se. Porque a partir deste momento,
a realidade começará a perder seus limites. E quando isso acontecer, não há para onde fugir, porque chega um ponto em que não é mais possível fingir que você não percebeu. É impossível ignorar o fato de que a realidade não é algo que você experimenta, mas algo que você projeta. É como se, a partir daquele momento, não houvesse como desver o que você viu. E talvez seja exatamente por isso que muitos optam por se afastar, porque entender isso muda tudo. Absolutamente tudo. Imagine acordar todas as manhãs em uma casa onde todos os espelhos estão quebrados. No início, você não percebe, mas com o tempo, vê que o reflexo está distorcido. E sem se dar conta, começa a acreditar que essa é a sua verdadeira essência. Você forma uma personalidade a partir desse reflexo distorcido, sem perceber que o problema não é você, mas o espelho. Esse é precisamente o mecanismo da realidade. Um espelho vibracional que, se não for observado conscientemente, distorce sua percepção, sua personalidade e toda a sua vida. Eis um fato que parece absurdo, mas é verdade. Segundo a neurociência, mais de 95% dos nossos pensamentos são automáticos. Isso significa que, na maior parte do tempo, você não está pensando. Você está simplesmente reproduzindo padrões mentais estabelecidos sem a sua permissão consciente. E o que é assustador? Cerca de 80% desses pensamentos automáticos são negativos. Você entende o que isso significa? A maioria das pessoas vive dentro de uma narrativa mental que não escolheram, baseada em medo, escassez, culpa, dor e limitações herdadas. Como você pode criar uma vida próspera, livre e abundante se o campo vibracional que você emana na maior parte do tempo reflete padrões dos quais você nem sequer tem consciência? É por isso que tantas pessoas se sentem presas em ciclos intermináveis. Mas elas não estão presas ao mundo. Estão presas em seu próprio campo, aprisionadas em sua própria assinatura vibracional. Blavatsky alerta. O maior inimigo do homem não é o mal externo, mas sua própria ignorância sobre quem ele é e como a realidade funciona. A ignorância das leis ocultas é, em si, a maior fonte de sofrimento. Porque, ao ignorá-las, você se torna um peão involuntário em um jogo do qual nem sequer tem conhecimento. Mas existem evidências? A física quântica moderna, especialmente o experimento da dupla fenda, provou que a presença de um observador altera o comportamento da matéria. Isso significa que a realidade não é fixa, ela responde à consciência, que ela observa. E se isso é verdade no nível subatômico, então é verdade em todos os níveis de existência. Você entende? Sua realidade literalmente aguarda seus comandos. Mas não comandos verbais, não palavras memorizadas. Ela responde aos comandos da sua vibração, da sua assinatura energética, da sua pureza silenciosa. E se você acha que isso é teoria, observe sua vida. Lembre-se dos momentos em que tudo parou, quando você estava com medo, ansioso. Agora lembre-se dos momentos em que tudo correu normalmente. Pessoas, oportunidades, dinheiro, respostas apareceram. Qual é a diferença? Você pode não ter percebido, mas a única diferença é o seu estado vibracional. O campo não mudou, o mundo não mudou. Você mudou. E porque você mudou, tudo mudou. Cientistas da Universidade de Princeton, como parte do projeto Consciência Global, descobriram que, durante momentos de convulsão global que unem as emoções de milhões de pessoas, os geradores de números aleatórios deixaram de ser aleatórios e começaram a exibir padrões. Isso significa: a consciência humana influencia o campo físico. O campo não é passivo, ele responde, molda a informação de acordo com o que a consciência coletiva emite. Agora imagine a influência que sua consciência tem sobre sua vida se isso acontecer em nível coletivo. E a inevitável pergunta surge: se tudo isso é verdade, e é, por que você ainda insiste em ser uma vítima, incontrolável, refém das circunstâncias? Talvez porque foi isso que lhe ensinaram. Porque, desde o nascimento, você foi condicionado a olhar para fora, a acreditar que as respostas estão nos outros, na religião, no governo, na sorte, na ciência, nos gurus, em tudo, menos em você mesmo. Porque, se tudo se revelar apenas uma projeção, o jogo acaba. Uma pessoa que entende isso não precisa mais de controle externo, de validação externa. Ela se torna soberana. E não há nada mais perigoso para um sistema baseado em controle do que um ser soberano. E talvez agora você esteja começando a entender: toda essa ilusão não é um erro, mas um projeto. Um projeto de desconexão. Porque, ao se desconectar de si mesmo, você se conecta ao medo. E o medo o torna pequeno, limitado, cego.
E se eu lhe dissesse que a maioria das doenças, transtornos emocionais e colapsos mentais não são disfunções físicas, mas sim dissonâncias vibracionais? Que o corpo físico é apenas o último lugar onde um problema surge depois de ter sido ignorado nos níveis mais sutis da consciência. Segundo a OMS, mais de 70% das doenças são de natureza psicossomática. Elas se originam não no corpo, mas na mente, nas emoções e no campo vibracional. E se isso for verdade, então o corpo não adoece por si só. Ele adoece como reflexo de um campo que esteve em desequilíbrio por muito tempo. Faça uma pausa. Respire. E permita que a pergunta mais importante emerja do silêncio que se segue a tudo isso. Se a realidade é uma projeção. Se o mundo é um espelho. Se cada pensamento, cada sentimento, cada crença mais profunda molda a estrutura daquilo que você chama de sua vida. Então, quem está segurando o pincel neste exato momento? Quem está por trás da tela? De quem é a mão que escolhe a tinta? Você já sabe a resposta. Sempre soube. A única força capaz de alterar um reflexo é a própria fonte de luz. O único que pode reescrever um código é o programador. O arquiteto é você. Você sempre foi. E esse conhecimento não é um fardo, mas a chave. Tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que acontecerá é um diálogo entre a sua consciência e um campo de infinitas possibilidades. Um diálogo no qual você não é um ouvinte passivo, mas o único falante. A questão não é: por que isso está acontecendo comigo? A verdadeira questão é: o que me permite que isso se manifeste? E a próxima pergunta, a mais importante: quem estou disposto a me tornar para mudar isso? E quando você realmente faz essa pergunta, do fundo do seu ser, o espelho já começa a mudar. Porque a pergunta é o primeiro ato de uma nova criação. A partir deste momento, tudo depende não do destino, não das estrelas, não das circunstâncias. Tudo depende apenas da escolha que você fizer no próximo segundo. A escolha é entre pensar como uma vítima ou como um criador. A escolha é entre vibrar com medo ou com confiança. A escolha é entre ouvir o ruído do mundo ou a voz silenciosa da sua alma, que sempre conheceu a verdade. Você foi trazido até aqui por um motivo. Este momento é o ponto de convergência. Ou você se afasta e volta a dormir, ou você avança para um espaço onde você não é mais um personagem no roteiro de outra pessoa, mas o autor da sua própria lenda. A escolha é sua. Sempre foi sua. E se você estiver pronto para escolher a si mesmo, então este é apenas o começo. O verdadeiro começo.